sou o professor Elden, sou professor da face de Filosofia do Direito, de Teoria Constitucional e de Direito das Coisas. Esse semestre também eu estou sendo professor de Direito das Obrigações, né, Direito Civil. Gente, vamos, ao longo desse semestre, né, quem for aluno dessa turma, vamos ver os direitos fundamentais, Teoria Constitucional e Direitos Fundamentais. No próximo semestre, né, é o Direito Constitucional 2, Direito da Organização Estatal. Mas essa palestra não é só para quem está matriculado nessa disciplina. A palestra é uma palestra aberta, então quem não for da disciplina também sinta-se acolhido, né? Sinta-se bem-vindo. Perfeito? Olha só, eu vou fazer uma exposição inicial, e aí, em segundo momento, a gente vai fazer um bate-volta, né? Vocês podem fazer perguntas, comentários, a gente vai aprofundando essa exposição. Olha só, gente. As fake news se tornaram, e o tema da palestra, né, uma proposta de resposta ou de tratamento para a questão das notícias falsas, das fake news. As notícias falsas, elas são um problema, não é um problema de hoje, efetivamente, embora hoje, ou nesse contexto mais tecnológico, elas tenham se tornado um problema um pouco mais sério, um pouco mais frequente. Não vou dizer nem mais sério, né, mas eu diria um problema mais frequente. Então, as notícias falsas são um fato que já existe há algum tempo, né? Os meios de comunicação formais também faziam isso, também corriam nesse problema. Então, grandes grupos de comunicação também praticavam notícias falsas há algum tempo, embora não com esse nome, né? Mas praticavam sim. Agora, hoje é um problema mais frequente. Nós temos uma situação mais constante. Por quê? Porque nós todos temos o potencial de realizar as notícias falsas. Nós todos temos o potencial de divulgar notícias falsas. E aí, eu tenho que dar uma resposta a isso, ou não, a gente vai ver, né? E lidar de alguma forma com isso. Bem, o primeiro esclarecimento que eu faço a pergunta a resposta tem que ser jurídica? Existem várias respostas possíveis. Nós tendemos a achar que a resposta sempre tem que ser uma resposta jurídica. Não. Eu tenho que criminalizar as notícias falsas, eu tenho que criar um inquérito para isso, eu preciso que o direito me dê uma resposta sobre isso. Só que aí vem o primeiro problema também. O direito, ele não tem capacidade de resolver todos os nossos problemas sociais. Não tem. Então, eu vou fazer aqui uma proposta de resposta, mas aí fica o primeiro ponto. Essa resposta não é necessariamente uma resposta jurídica, porque o direito não consegue lidar com todos os problemas sociais. E que bom, né? Seria uma vida muito chata se tudo que fosse errado o direito criminalizasse ou proibisse. Já pensou? Então a gente faz um monte de coisa errada na vida e nem tudo é crime, nem tudo é punido, nem tudo é ilícito, né? Então, sei lá, você... Deixa eu ver aqui. Você tem um gosto musical ruim. Paciência, filho. É seu gosto musical. Você terminou com sua namorada. Foi traumático. Paciência. São problemas que nós temos em uma vida em sociedade, mas muitos desses problemas não são problemas jurídicos. O direito não se importa com eles. O direito diz, olha, paciência é a vida. Ela é assim. Tá bom? Então, vamos analisar o problema das notícias falsas. Vamos tentar dar uma resposta. Mas eu já aviso desde agora que essa resposta não é uma resposta necessariamente jurídica. Eu vou tentar interagir com vocês ao longo, pode ser até pelo chat, não tem problema. Vou tentar interagir com vocês. Bem, feito esse esclarecimento, vamos iniciar a nossa palestra, né? Bem,
iniciar por onde? Por um conceito, né? Um conceito de notícias falsas. Olha só, gente. Tentar definir um conceito de notícias falsas não é algo fácil, não é algo simples. Por quê? Porque existem duas dimensões em uma situação. Existe uma dimensão de fato e existe uma dimensão de interpretação sobre aqueles fatos. Toda vez que eu vou contar uma história, existe o fato da história e existe a minha interpretação sobre aquele fato. E diferentes pessoas, diferentes grupos, vão ter interpretações diferentes sobre os mesmos fatos. Então, bora pegar notícias políticas, que talvez sejam, talvez seja a área mais frequente das notícias falsas. Saiu lá um índice, saiu um indicador assim, olha, o PIB do Brasil vai cair, 3% em 2020. Vai cair 3% em 2020. Esse é o fato. Mas nenhum, ou dificilmente, um meio de comunicação, ele vai dar esse fato cru para a gente. Ele vai pegar e vai dar uma visão que ele tem sobre esse fato. Se ele for um grupo favorável ao governo, vai dizer, olha, com base nos esforços do governo, apesar de toda a crise, o governo fez com que o PIB caísse apenas 3% em 2020. Se for um grupo contrário ao governo, ele vai dizer assim, não, o governo foi um governo incompetente e ele não conseguiu impedir a queda no PIB. Ele não conseguiu impedir a queda no PIB. Então, a queda no Produto Interno Bruto do Brasil vai ser altíssima e vai gerar desemprego, e vai gerar quebra, e por aí vai. Alguma dessas duas notícias é uma notícia falsa? O que vocês me dizem? Alguma dessas notícias é uma notícia falsa? Não, elas apenas foram expostas por visões opostas. Isso. Perfeito. Não são notícias falsas. O que eu tenho é o mesmo fato, só que esse fato ele foi exposto por visões ou por pessoas, por grupos diferentes e que têm, portanto, compreensões diferentes sobre a realidade. Então, bora lá. Nesse conceito que a gente vai formular, a gente vai dizer o seguinte: notícias falsas não dizem respeito a interpretações. E você pode achar absurdo aquilo. Você pode achar uma interpretação ridícula, sei lá, que foi feita sobre aquele fato. Mas, em uma sociedade livre, em uma sociedade onde as pessoas podem ter visões de mundo diferentes, elas podem dar interpretações diferentes aos fatos da vida. Eu estou partindo aqui do pressuposto, gente, no caso da sociedade brasileira, que nós somos uma sociedade livre. Isso significa que as pessoas podem divergir, as pessoas podem ter opiniões diferentes, elas podem ter posições diferentes, elas podem ter, enfim, elas podem ser indivíduos, elas podem ter posições individuais. O que é isso? É a dela diferente dos outros. Ela não é obrigada a seguir um grupo, a seguir a sociedade, ela não é obrigada. Ela pode ser um ser individual, distinto do restante da sociedade. E cada pessoa pode ser dessa forma. Em uma sociedade livre, as pessoas podem ter visões diferentes sobre o mundo. E isso vai dar a ela interpretações diferentes sobre os fatos do mundo também. Então, o que são notícias falsas? Notícias falsas é quando eu tenho uma deturpação, não na interpretação, mas quando tem uma deturpação no fato. Então, eu tenho um certo fato, e esse certo fato, ele vai ser alterado para que eu possa, então, defender meu ponto. Eu tenho um certo fato, e esse fato, ele vai ser
modificado, intencionalmente modificado, já vou acrescentar esse elemento, deve ser intencionalmente modificado para que eu diga alguma coisa. Tá, então, em relação ao conceito, a gente vai ter aqui que a notícia falsa é uma deturpação do fato. E aqui vem uma grande distinção que precisa ser feita. Quando a notícia, ou o texto, ou o que quer que seja, não disser respeito a um fato, eu tenho como enquadrá-la como uma notícia falsa? Não. É muito difícil, na verdade. É muito difícil. Eu diria, a minha resposta inicial é não. Eu só vou dizer assim, terminantemente não, porque de repente você pode me dar um exemplo que aconteça. Como assim, professor? Uma notícia que não diga respeito a um fato. Quando eu digo assim, notícia, eu digo em sentido amplo, tá? Alguma informação. Você tem um texto, sai um texto lá dizendo assim, olha, deixa eu pensar aqui. A culinária goiana é a melhor culinária do mundo inteiro. E a pessoa argumenta lá porque ela acha que a culinária de Goiás é a melhor culinária do mundo inteiro. E através de argumentos e tal, você pode dizer que isso é uma notícia falsa? Não. Isso é uma opinião. Isso é uma opinião. Ela está lá construindo um texto com base na opinião dela, provavelmente. E para dizer porque ela acha que aquilo ali é a melhor culinária do mundo. Ou então, quando você diz assim, não, o processo brasileiro é um dos piores processos do mundo, é um processo lento, é um processo travado, é um processo burocrático. E eu vou argumentar lá porque ele é lento, burocrático, tudo aí, e por aí vai. Isso é uma notícia falsa? Não tem como enquadrar. Por que não tem como enquadrar? Porque não é um fato. É uma argumentação. Eu estou argumentando que por esses motivos aqui, A, B e C, o processo brasileiro é um processo ruim, um processo lento, travado, o que quer que seja. Isso tem como ser notícia falsa. Eu posso discordar, eu posso dizer que é um absurdo aquela opinião, mas eu não posso enquadrar isso como notícia falsa. E por que eu sempre faço essas observações de conceito, gente? Porque quanto mais eu uso um conceito, mais banal ele fica, e quanto mais banal ele fica, menos relevante ele é. Se tudo for notícia falsa, então nada é notícia falsa. Ou se tudo é notícia falsa, então tanto faz ser notícia falsa ou não. Eu não posso dizer que tudo é notícia falsa. Se eu disser de novo, esse conceito se torna um conceito irrelevante. Irrelevante. Não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Bem, então a gente tem o primeiro conceito aqui. Notícias falsas são deturpações de fatos. E aqui vem, dentro do conceito ainda, uma observação. E a gente vai ter que dividir esse conceito para dois grupos. Como assim dois grupos? Tá, deturpação intencional dos fatos. E aqui eu queria dividir as pessoas comuns dos agentes dos meios de comunicação. Tá? Então tem pessoas comuns, eu, vocês, e tem pessoas que trabalham especificamente ou que têm como atribuição central transmitir notícias, transmitir informações, produzir notícias, tá? Então temos nós, pessoas comuns, e tem lá os agentes do meio de comunicação social. Jornais, a imprensa como um todo e tal. Então, olha só, gente. Pessoas comuns. Pessoas comuns recebem uma notícia lá no celular e tal. E aí ela, aparentemente, é uma notícia verdadeira, vai lá e transmite. Tá bom?
Esse é um ponto. E aí você tem um jornalista. Ele recebe essa notícia no WhatsApp também, e ele vai lá e faz uma reportagem com base naquela matéria. Tá bom? Ele faz uma reportagem com base nela. Vocês percebem como a conduta ela não é igual? Como assim não é igual? Os dois fizeram a mesma coisa. Os dois foram lá e divulgaram aquela notícia. A questão é, a pessoa comum, ela não tem aquilo como tarefa central dela. Ela não tem uma obrigação de investigar aquela notícia para só então divulgá-la. Ele pode, assim, a pessoa comum, a ela se admite um nível maior de falha, de erro. A pessoa comum pode errar. Eu peguei lá, não olhei rápido, não olhei direito e divulguei. Alguém vai lá e me avisa, notícia falsa. Opa, poxa, foi mal, desculpa. Agora, um jornalista, ele pode fazer isso? Ele pode fazer uma reportagem com base em um impulso e não investigar os fatos? Não, isso aí não pode fazer. Então, olha só. Então, olha só, gente. Para a pessoa comum, nós damos uma margem de erro maior. A pessoa comum, ela pode errar. A ela é aceitável um nível maior de erro. Mas, para os meios de comunicação social, não. Para os meios de comunicação social, para um jornalista, não é aceitável que divulgue notícias falsas. Por quê? Porque isso é negligência. E a negligência se encaixa em responsabilidade dele. Professor, responsabilidade de quê? Penal, civil, administrativa? Gente, por enquanto eu não vou entrar nos níveis de responsabilidade, tá bom? Eu vou só dizer assim, ele é responsável. Inclusive, vai ser um uso tão grande do termo responsabilidade que pode ser até responsabilidade moral, tá bom? Ele é responsável por aquilo porque ele foi negligente. Negligente porque ele não investigou a informação que ele recebeu. E não foi nem só negligente, né? Ele foi imprudente, porque ele foi lá e publicou uma reportagem com base em uma notícia que ele não tinha investigado. Tá? Então, bora lá. Sobre esses agentes do meio de comunicação social, jornalistas, por exemplo, existe uma maior responsabilidade. Tá, professor, mas eu quero saber o meu tio, aquele meu tio que passa o dia todo mandando notícia falsa do grupo da família. É a tarefa dele, ele passa o dia mandando aqueles vídeos do YouTube sem pé na cabeça. Eu lhe entendo, acredite, eu lhe entendo. Vamos analisar lá a situação do nosso tio, do nosso avô, que fica fazendo isso. E aí ele conta pra gente outro dia, chegou aqui em casa, enfim, não deixa pra lá, nem vale a pena entrar na notícia falsa que chegou aqui. Mas é um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que eu disse assim, você tá vendo como isso é absurdo? Só leia, olha só o conteúdo, olha só o conteúdo absurdo dessa informação. Aí, enfim. depois eu conto. Gente, então olha só, bora analisar a situação do nosso tio, né? O tio das fake news. É a nova versão. Tinha o tio do pavê, agora nós temos o tio da fake news. Bem, as pessoas comuns, gente, olha só, e aqui vai outro comentário, né? Em uma sociedade livre, em uma sociedade democrática, as pessoas, de novo, eu já retirei a situação dos meios de comunicação, tá? Eu já excluí os meios de comunicação e eu já disse que eles, como essa é a tarefa deles, eles têm a obrigação de ser prudentes e atentos a essas informações. Tá, pessoas comuns, tô falando de pessoas comuns.
Em uma sociedade democrática e livre, há uma margem para as pessoas errarem? É aceitável que as pessoas errem? Nesse sentido, tá? De notícias falsas e tal. O que vocês acham? É aceitável que essas pessoas transmitam informações por erro, informações falsas por erro? A resposta é sim. É até esperado. Isso mesmo, Saúde. É até esperado. Em uma sociedade livre, onde as pessoas podem se comunicar, podem livremente expor suas ideias, elas podem livremente transmitir, enfim, as posições que elas têm, é comum, como disse Saúde, é até esperado que elas errem. É diferente, por exemplo, em sociedade onde não tem liberdade, que aí você tem que tomar muito cuidado. Aqui não, aqui de repente eu posso expressar uma ideia e dizer, opa, gente, errei, sem querer, tal. Sei lá, disse, olha, gente, ouvi que vai ter vacina para sarampo na face amanhã. Aí depois opa, foi mal, gente, sem querer, é só semana que vem, ou algo do tipo. Enfim, em uma sociedade onde as pessoas se comunicam livremente, é normal e é aceitável que elas errem. Tá bom? Então isso tem que ficar claro pra gente. Pessoas comuns. E aqui, dentro das pessoas comuns, feita essa observação, eu quero fazer uma diferença entre dois tipos de pessoas comuns. Existe a pessoa comum que recebe a informação falsa e transmite. Ou seja, ela não sabe que é falsa e ela simplesmente transmitiu por erro. Tá bom? Grupo de pessoas, então, a gente vai dizer que, assim, que não tem a intenção de reproduzir notícias falsas. Elas estão transmitindo notícias falsas. Ela pegou aquele vídeo, ela pegou aquela página, aquele blog, passou para frente. Mas ela está considerando aquilo como uma informação verídica, ou pelo menos plausível. Então, segundo grupo de pessoas, as pessoas comuns que intencionalmente fazem isso. É a pessoa que fez a notícia falsa ou que, mesmo sabendo que é uma notícia falsa, foi lá e divulgou. Então, segundo grupo de pessoas, aquelas que têm intenção de divulgar notícias falsas. Elas têm a intenção de reproduzir essa notícia. Bora lá. Das duas pessoas, vocês acham que as duas ou que só uma das duas deve ser responsável pelas notícias falsas? As duas ou só uma das duas? Tanto as que reproduzem sem intenção ou só as que reproduzem com intenção? Só uma. Especificamente qual? Aquela que reproduz a notícia falsa com a intenção. Que pode ser aquele que criou a notícia falsa, ou aquele que sabe que é falsa e vai lá e fica mandando para todo mundo, fica divulgando e tal. Então, esses dois grupos de pessoas devem ser... Dos dois grupos de pessoas, só aquela que tem intenção deve ser responsável, né? Responsabilizado. Olha só, gente. Nesse primeiro ponto aqui, o que a gente tem? Então, notícias falsas são deturpações dos fatos e elas devem ser imputadas, devem ser responsabilizadas. Pessoas comuns que fazem isso intencionalmente ou aqueles que agem com negligência, como é o caso dos jornalistas ou dos agentes de meios de comunicação. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Professor, até que ponto podemos considerar cidadãos comuns, uma vez que nesse período houve vários casos de fake news transmitidas por influenciadores digitais, como no caso
da Antônia Fontinelli contra os irmãos Neto, alegando que esses possuem proximidade com pedofilia, etc. Por ela ser influenciadora, ela também possui a mesma responsabilidade que os profissionais dos meios de comunicação? Olha só, esse é um tema excelente. Há uns 2 semestres atrás, teve até um TCC lá na face sobre isso. Por quê? Porque os influenciadores digitais são uma categoria extremamente nova para a gente. A gente não tem, assim, um parâmetro anterior para eles, né? Então, assim, por exemplo, essa expressão, influenciadores digitais, eu acho que não tem no máximo 5 anos. Eu, pelo menos, assim, só ouço essa expressão há uns 4 anos, 3 anos para cá. Uns 4 anos para cá. Então, assim, a gente não tem ainda, Gabriela, né, excelente pergunta, né? A gente não tem ainda um parâmetro pacífico para tratar os influenciadores digitais. A gente não tem. Mas eu tendo a concordar contigo, tá bom? Eu tendo a concordar contigo. Entre as pessoas comuns e aqueles agentes que agem por negligência, eu acho que esses influenciadores digitais, dada a proporção do que eles falam, da proporção que assume aquilo que eles falam, eles deveriam ser enquadrados como agentes do meio de comunicação. Ou seja, eles não podem agir com negligência. Tá bom? Isso é até muito comum, inclusive, né? Outro dia eu estava vendo, aproveitando aí que tu falaste nos irmãos Neto, eu acho que foi uma situação envolvendo o Felipe Neto também, que aí perguntaram para ele disse, não tenho domínio técnico do assunto, só que um dia antes ele tinha feito uma exposição como se ele tivesse domínio técnico do assunto. Então, sim, eles precisam ser responsabilizados, a meu ver, como agentes dos meios de comunicação. Só que não é pacífico, tá? Só destacando isso. Essa eu acho que é a melhor resposta. Mas não é pacífico ainda, porque a gente não tem nada muito consolidado nessa área, por enquanto. Tá bom? Bem, perfeito, gente. Então vamos avançar um pouquinho mais em relação a isso. Tá, já entendi o conceito. Vou só controlar aqui para a gente tentar finalizar essa primeira parte, né? Até mais 9h45. Tá. Feito isso, a pergunta é agora, o que é que a gente faz? E aqui eu queria dividir em 2 grupos as possibilidades de resposta. Na verdade, eu vou até dividir em 3, tá bom? O primeiro a gente vai descartar, quer dizer assim, não, a gente não faz nada. Paciência, a gente não faz absolutamente nada. Porque se a gente fizer alguma coisa, isso viola a liberdade de expressão. Não é muito plausível isso aqui não, tá? Por quê? Quem diz assim, olha, não faz nada, porque se você fizer alguma coisa, você vai violar a liberdade de expressão, ela está desconsiderando o seguinte, a liberdade de expressão, ela pressupõe debate. E o debate pressupõe que eu consiga discutir com o meu interlocutor. Então, existe sim uma possibilidade de resposta, que é você aumentar o debate. É dizer assim, olha, tem uma notícia falsa aqui. Então eu vou lá e vou dar a notícia verdadeira. E vou mostrar que aquela notícia primeira é falsa. Eu faço isso aumentando o debate. Então, eu dei uma resposta que não foi ficar inerte. Então, deixa eu voltar aqui, talvez eu tenha sido muito rápido nesse ponto. Quem diz assim, olha, tem notícia falsa, paciência, é um problema novo e eu não posso fazer nada. Só está dizendo o seguinte, se você der uma resposta que seja, qualquer que seja, você vai estar restringindo a liberdade de expressão. Isso está errado, essa posição está errada. Por quê? Porque você pode sim dar uma resposta sem violar a liberdade de expressão. Como? Aumentando o nível de debate. Saiu a notícia falsa. O que é que eu faço? Em vez de eu censurar a notícia falsa, eu vou lá e dou um contra-argumento que refuta a notícia falsa. Isso é uma resposta e isso não prejudicou a liberdade de expressão, tá bom?
Então, não fazer nada, a meu ver, não é uma saída. Agora a pergunta é, o que é que nós fazemos então? E aí nós temos dois grupos de saídas. Nós temos as saídas não, vou chamar assim, de não jurídicas, que a meu ver são as melhores saídas, tá bom? Já antecipo o resultado dessa palestra. Para quem estava esperando uma saída mais jurídica, a minha saída aqui, minha resposta vai ser uma saída não jurídica, tá bom? O que é uma saída não jurídica? É criar meios fora do direito, ou a gente vai dizer assim, meios na própria sociedade civil, que refutem as notícias falsas. Então, a ideia a gente vai usar esse termo, né? A gente vai, como é que a gente, acho que é empoderamento, empower, a gente vai enforcement, a gente vai empoderar a sociedade civil, a gente vai dar mais poder à sociedade civil para que ela, então, crie sistemas de combate a notícias falsas. Professor, por exemplo, você pode me dar exemplo? Posso. Então, aquelas agências de verificação de fato. Se é uma notícia falsa, a agência sai e faz uma notinha. Olha, isso aqui é falso. Gente, notícias falsas da período da pandemia. Não, esse aqui chegou em casa também. Não é um vírus, é uma bactéria. Aí eu disse, tá, vamos supor que fosse verdade. Não é um vírus, é uma bactéria. E aí, o que é que você vai me dizer em relação... É sempre a minha avó que traz notícias falsas. O que é que isso muda? Aí ela disse, não sei. Eu disse, então ignore. Primeiro que a notícia é falsa, tá bom? Todo mundo sabe que é vírus. Segundo, porque nem a senhora sabe qual vai ser a grande diferença, né? Ninguém aqui, enfim, vai mudar alguma coisa em relação a isso, se for vírus ou bactéria. Mas assim, notícias desse tipo, né? Então, outra vez eu fui um negócio tão absurdo, gente. A China estava testando as vacinas em porcos, coisa do tipo. Enfim, aí vai sair lá uma notícia, uma agência de verificação, mas gente, isso aqui não tem nem pé nem cabeça, tal. Enfim, o que eu quero destacar aqui, né? Bem, isso é uma resposta não jurídica. Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser processado, ninguém vai ser juridicamente punido, tá bom? E essa é a solução que eu disse para vocês, que é uma solução que muitas vezes favorece a liberdade de expressão, tá bom? Muitas vezes favorece a liberdade de expressão. Por quê? Porque ao invés de eu censurar uma certa opinião, que sempre é arriscado, eu já vou explicar por quê, eu vou lá e aumento o debate. Olha, se é notícia falsa, eu vou dizer, olha, isso aqui, tá vendo como é verdadeiro? Se é notícia falsa, você está vendo como essa que é a informação verdadeira? Não é essa? E aí você favorece, de novo, o nível de liberdade dentro de uma sociedade. Isso é muito bom para a democracia. Existe, na verdade, uma resposta não jurídica que ela se aproxima da jurídica, porque ela é um pouco problemática, que é a censura. Tá bom? E eu já vou dizer porque eu acho que ela é uma resposta bastante problemática. Mas bora lá. Quais são as respostas, então, jurídicas que nós temos às notícias falsas? Que, como eu já antecipei, eu não acho que elas sejam as melhores respostas, embora, eventualmente, elas sejam necessárias. Ok? As respostas não jurídicas, elas podem ser, pelo menos, 3 principais. Pode ser um tipo de responsabilidade civil. Indenização. Danos morais, danos materiais. Danos morais, normalmente, né? Tem uma responsabilidade a nível pecuniário, de dinheiro.
Além da responsabilidade civil, eu posso ter uma responsabilidade penal, criminalização, possibilidade também. E uma outra, que seria uma administrativa, seria um tipo de censura, que é uma mistura de responsabilidade administrativa com civil. Então, haverá censura daquela informação. Bora tentar ver, então, quais seriam essas respostas, e eu vou argumentar porque a gente tem que tomar cuidado com elas. Tá bom? Ainda mais que nós, eu acho que todo mundo que é do direito, né? Mas, assim, ainda mais que nós somos do direito, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Tá, indenização. Talvez seja uma solução boa, né? Quando você tem um dano real a alguém. Por que eu estou dizendo assim, dano real a alguém? Porque, de novo, em uma sociedade onde as pessoas têm opiniões diferentes, é possível que elas tenham divergências graves. Eu vou dizer desse termo, divergências graves. Então, é possível que as pessoas, por exemplo, elas critiquem acidamente outra pessoa, que elas façam piadas com outras pessoas. E isso, em uma sociedade livre, gente, vai ter que ser aceito. Porque senão, não é uma sociedade livre, tá bom? Onde eu não posso criticar alguém, onde eu não posso me opor a uma pessoa, eu não tenho liberdade efetiva. Mas aí existem níveis, obviamente, existem níveis em que você tem ali um dano. Você promoveu difamação, você falou mal daquela pessoa, causando um prejuízo a ela na sociedade. Obviamente, então, sim, possível falar em indenização. Mas, de novo, não é toda e qualquer crítica, não é toda e qualquer ofensa que gere indenização. Tá bom? Então, volta de novo aquilo que eu falei para o início, que tem que frisar aqui. Então, a pessoa foi lá, sei lá, um grande digital influencer, vou aproveitar o exemplo da Gabriela, foi lá e fez um vídeo dizendo assim, por que o Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil. Ele vai lá e faz um vídeo. Minha pergunta, isso é notícia falsa? Não, porque isso é a opinião dele sobre esse assunto. Além de não ser notícia falsa, segunda pergunta, isso causa um dano direto, um dano real ao presidente? A resposta é não. Isso é uma crítica. Em uma sociedade democrática, as críticas são aceitáveis. Tá, então, mas vamos considerar que fosse uma notícia falsa, tá bom? Vamos considerar que fosse uma notícia falsa. Então foi lá e chegou uma notícia falsa no celular lá do nosso tio. Vamos chamar aqui o nosso exemplo será o tio do Zap. Então chegou lá uma notícia falsa no nosso tio do Zap e ele foi lá e divulgou. Divulgou a notícia. E aí, era falsa. Ele vai ser punido, ele vai ser processado por isso, gente? A resposta é não. Porque ele divulgou sem a intenção. E aquele que faz com a intenção, é possível que ele seja responsabilizado? Eventualmente sim. Se houve um dano a alguém. Por isso eu disse, tem que ser uma coisa grave, gente. Então, por exemplo, bora pegar aqui uma situação. Terra plana. A Terra ser redonda. Na verdade, ela não é nem redonda, ela é elíptica, não é elíptica. Enfim, geoidal, eu acho que é a expressão. A Terra é geoidal. Bem, ela é redonda para a gente que é do direito. A Terra ser redonda, geóide, muito obrigado. A Terra ser geóide é um fato ou uma interpretação? Olha só, essa é uma pergunta boa. A Terra ter um formato geóide é um fato ou é uma interpretação? Acho que vai ser fato para uns, interpretações para outros, né?
Complicado. Mas assim, se a gente fosse pegar assim, porque assim, a gente tem que encontrar um parâmetro, ou é fato ou a interpretação. Para alguns vai ser interpretação, mas digo assim, socialmente, é um fato ou uma interpretação? É fato. É fato. Agora, tem lá o pessoal da Terra plana, tem o pessoal da Terra plana. A minha pergunta é, eu devo processar e exigir deles uma indenização por isso? Isso é uma notícia falsa, gente. Dizer que a Terra é plana é uma informação que deturpa um fato cientificamente comprovado. Mas faz sentido eu falar em exigir deles uma indenização? O que vocês acham? Isso, Ícaro. A gente está... Pois é, exatamente esse é o ponto, Fernanda. Exatamente esse é o ponto. Assim, é falso. Mas assim, isso não causa um efeito em ninguém. Isso não causa um dano social grave. Claro que talvez cause um dano, né? Sei lá, o meu primo de 6 anos vai ver isso e vai achar que a Terra é plana e vai querer sei lá, reproduzir isso. Mas enfim, isso não causa um dano real, grave, a justificar uma indenização. Estão entendendo o que eu quero tocar aqui? Existem sim notícias falsas, elas devem ser coibidas, mas as medidas jurídicas, e aqui tocando só em uma, a indenização, ela deve ser em último caso. Por quê? Porque ela não vai, nem toda notícia falsa vai gerar um dano social. Excelente pergunta, Gustavo. Então, olha só, como identificar que houve intenção? Aqui eu vou ter que considerar um aspecto, eu não posso dar uma regra geral, eu vou ter que analisar cada situação. Então, eu vou ter que analisar naquele caso se aquela pessoa tinha informações o suficiente e entre escolher as informações suficientes que ela recebeu e aquela notícia falsa, ela escolheu a notícia falsa. É uma análise processual mesmo, tem que ir no processo fazer essa comparação. Será que ela tinha informações suficientes? Ah, ela tinha. E mesmo assim ela escolheu a notícia falsa? Sim, mesmo assim ela escolheu. Então, houve intenção. Tá bom? No direito, a intenção, ela não é uma intenção subjetiva do nosso coração, ela é uma intenção pelo comportamento. Então, eu vou ver se o comportamento dela indicava que ela sabia o certo e escolheu o errado ou não. É objetivo aqui, essa análise de intenção. Ok? Tá. Olha só, eu acabei me excedendo aqui na exposição. Espero que não estejam cansados. A gente vai fazer uma pausa aqui para também vocês darem uma descansada. A gente volta para a conclusão e perguntas e respostas, tá bom? Faz uma pausa para ficar redondo, 12 minutos, tá? A gente volta às 9 horas em ponto para falar da penal, da censura e fazer perguntas e respostas, tá bom? Não desapareçam, só beba uma água e voltem. Olá, pessoal. Bora voltar? Tá dando nosso horário. Quando o pessoal volta, vou aproveitar para ler a pergunta do Gustavo aqui, em relação com o último ponto que a gente estava conversando. E aí depois eu avanço para a questão da responsabilidade penal, né? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre o inquérito do Supremo. O Gustavo perguntou o seguinte: professor, retornando à questão da intenção, o senhor falou que para identificar se houve intenção é necessária uma análise não do aspecto subjetivo, mas sim do comportamental. Gostaria de saber como essa análise é feita. Olha só, a análise do comportamento em relação à responsabilidade é uma análise para verificar como os seus atos se manifestaram em uma certa situação. Então, eu vou tentar identificar pelo seu comportamento, pelos seus atos, no caso das fake news, né? Isso aqui se aplica não só às notícias falsas, tá? Esse é o novo modelo do Código Civil atual para identificar a responsabilidade.
Eu vou olhar para o seu comportamento, vou ver se os seus atos indicavam alguma coisa. Então, no caso aqui, né? Se os seus atos indicavam que você sabia, em tese, tá? Pode ser que na prática você não soubesse. Mas se os seus atos indicam que você aparentemente sabia que a notícia era falsa. Então, por exemplo, você tinha acesso à informação, alguém te avisou, você recebeu algum tipo de contra-argumento àquilo, e você ainda assim, o seu comportamento foi de quem ignorou aquilo e decidiu preservar a divulgação das notícias falsas. É uma possibilidade. Tá bom? É isso, especificamente, que a gente diria que é uma análise do comportamento. Tá? O direito o direito civil, né, trabalha dessa forma. Ok, gente. Bem, e aí nós chegamos à responsabilidade penal. E a responsabilidade penal, ela já deveria ser, né, mais excepcional que a civil. Só que, no caso das fake news no Brasil, ela está sendo, inclusive, a primeira opção do judiciário brasileiro, o que é bastante problemático. Quais são os problemas nessa responsabilidade penal? Bora lá, revisão de, acho que teoria do crime e teoria da pena, não vou lembrar. O direito penal, o direito como um todo e o direito penal em especial tem um efeito, que é o chamado efeito dissuasório. O efeito dissuasório da pena, teoria da pena. Efeito dissuasório da pena, que é o efeito dissuasório do direito. Quem sabe me dizer o que é um efeito dissuasório? Ou o efeito de dissuadir? O que significa isso? Valendo, não vale nada, porque nós estamos só numa palestra, nem é aula ainda. O que é o efeito dissuasório? É o efeito de dissuadir que o direito tem. Imposição, tem relação, não é exatamente a imposição, mas tem relação com a imposição. Quem mais? O que é dissuadir? Não? Ninguém? Bora lá, dou de uma, dou de duas, não, dou de três. Gente, dissuadir é desestimular. O direito como um todo, ele tem um efeito dissuasório, o direito penal principalmente, que é o efeito de desestimular aquela conduta. O direito, ele sai com uma norma, ele publica uma lei, ele institui um crime, ou ele proíbe uma conduta, aplicando ela uma sanção, que no direito penal é uma pena. Esse efeito é o seguinte: ele na sociedade desestimula isso, ele convence a sociedade a não fazer aquilo. Ele desestimula a sociedade a agir de uma certa forma. Bem, o efeito dissuasório é um efeito que o direito procura. Ele procura desestimular as condutas contrárias a ele. Perfeito. Aqui não é o problema. Quando é que surge o problema, professor? É quando o efeito dissuasório afeta direitos fundamentais, especialmente a liberdade de expressão. Que é o seguinte: quando você tem uma medida que desestimula algo na liberdade de expressão, você causa, e aqui a expressão é essa, você causa um esfriamento democrático. Bora lá, não precisa avançar muito para esse ponto aqui. Tem como existir democracia sem liberdade de expressão? Não. A democracia é um regime que pressupõe liberdade de expressão. Ela pressupõe que as pessoas debatam livremente, que elas discutam temas, que elas apoiem candidatos, apoiem ideias, enfim. Então,
A democracia é um regime que depende da liberdade de expressão. Ok, fato até simples ser comprovado. Quando você tem uma norma de direito penal que afeta a liberdade de expressão, olha só, pense o seguinte. Eu sou professor da turma de vocês, por exemplo, e aí vamos supor que aí, deixa eu ver quem aqui, o André foi lá e criticou minha aula, disse, nossa, a aula do professor é muito enfadonha, acho ele muito chato. Ok, essa é uma opinião que ele pode ter, sim ou não? Não pode ter porque a minha aula é boa, mas ele pode achar isso? Ele pode achar isso de uma aula? A aula do professor falando é muito enfadonha, é muito chato, consigo dar vontade de dormir. Pode. Só que imagina, Igor, que eu fiquei ofendido com isso e eu mandei prender o André. Olha só, o André deu a opinião dele e eu me senti ofendido e fui lá e mandei prendê-lo. Ok, o André vai ter os problemas dele e vai ter que responder na justiça. Agora imagina só, o Igor achava a mesma coisa. O Igor vai se sentir autorizado a dar a opinião dele ou ele vai ficar preocupado e não vai dar a opinião dele? O que é que vocês acham? O Igor é um rapaz prudente, tá? O que ele vai fazer? Ele vai se manifestar ou ele vai ficar calado? Vai ficar calado. O Igor vai ficar calado. Isso é o efeito dissuasório. Quem foi punido foi o André. Mas quem ficou calado também, além do André, foi o Igor. E isso, gente, imagina isso socialmente. Isso é muito ruim. Quando você aplica o direito penal em matéria de liberdade de expressão, isso é muito ruim. Porque a sociedade inteira fica com medo de falar alguma coisa e ser punida. E aí a ideia do esfriamento. Aquele debate livre que tinha vai esfriando. E as pessoas começam a se conter e não dar mais a sua opinião. E esse é o principal problema com a responsabilidade penal nas notícias falsas. Professor, você está dizendo que nunca vai haver responsabilidade penal? Não estou dizendo isso. É possível sim que a pessoa use notícia falsa, por exemplo, para fazer uma calúnia. A pessoa foi lá e disse que João, que foi um caso que ficou até conhecido, João é um estuprador, coloca a foto dele no Facebook e tal, e o pessoal vai lá e procura para linchar o cara. É óbvio que aquele cara que fez isso tem que ser processado mesmo criminalmente e tem que responder por calúnia, e, enfim. Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que essa responsabilidade tem que ser extremamente excepcional. E aqui eu vou entrar efetivamente na questão do inquérito do Supremo. O inquérito do Supremo tem dois problemões enormes. Ele é um inquérito que viola o devido processo legal. Porque o Supremo não pode, pela Constituição, não importa o que o regime dele diz, não importa. A Constituição não autoriza que a autoridade julgadora investigue os fatos. Não pode isso. Como é que eu vou julgar? Eu sou a vítima, eu sou o investigador e eu sou o juiz do caso. Não existe isso. Em nenhum lugar do mundo isso é plausível do ponto de vista de devido processo legal. Tá? Então, descarta pelo devido processo legal. O Supremo não pode conduzir uma investigação em que ele é a suposta vítima, ele é o investigador e ele vai julgar o caso. Tá. Segundo, existe um problema aqui em matéria de liberdade de expressão, que é o seguinte, eu vi alguns, eu não vi todas as situações, mas acho que eu vi, não era crime, efetivamente. O que você tinha ali era opiniões ácidas contra o Supremo. Pessoas que diziam, o Supremo é um tribunal, vamos supor, é um tribunal medíocre, as pessoas que estão lá são pessoas que não deveriam estar lá e tal, e é um péssimo tribunal, por exemplo. Claro, foram palavras ofensivas, né? Mas assim, ao tribunal.
E ele é uma instituição política, assim como a gente sempre fez isso com o Congresso Nacional. Esse é o ponto, né? O Congresso Nacional já sabia lidar com isso há muito tempo, porque há muito tempo o Congresso Nacional apanha todo dia. A gente, o Congresso Nacional, uma casa de corruptos e por aí vai. Quando você tem a gente até brincava na época, né? Eu até brinco nas minhas turmas de condicional, a Polícia Federal vai chegar às 6 horas na sua casa, tem que tomar café cedo, tomar banho cedo, senão você vai ser preso em jejum e sem tomar banho. Você cria na sociedade um ambiente não democrático, um ambiente que você tem medo de se expressar. Você tem medo de fazer uma crítica ao Supremo e realmente ser processado por isso. Isso é muito ruim. E isso, de novo, não favorece a liberdade de expressão. Professor, é possível que existam notícias falsas com o Supremo? É. Agora a pergunta é, causa um dano social? Aí ele diz assim, não, causa um dano à imagem do Supremo. Mas esse é um dano social relevante? Volta à história da Terra plana. Assim, ok, pode ser até que cause, mas isso é algo relevante o suficiente para o direito de se meter? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, isso é tão grave, mas tão grave que o direito penal tem que se meter, correndo o risco de esfriar a democracia? Professor, mas a democracia não vai morrer por isso. Não, mas isso causa um esfriamento. Isso causa um esfriamento. Ok? Professor? Ficou claro esse ponto? Pode falar. Mas aí, no caso, também, além de críticas muito ácidas, houve também ataques diretos, assim, ameaças de a gente vai atacar sua família, a gente vai saber quem trabalha na sua casa, a gente vai perseguir seus filhos, a gente vai... além disso, houve também aquele episódio onde dispararam fogo de artifício como se fosse um bombardeamento. Tudo isso também é um ataque direto, não só aos ministros, mas sim à instituição que assegura um dos pilares da democracia. Não é um ataque direto à sociedade. Bora lá. A primeira parte está certa. O primeiro grupo, os grupos que ameaçaram efetivamente as pessoas, aí sim devem ser responsabilizados. Efetivamente. Pessoas. Agora, qual é o ponto em relação à instituição? É porque instituição... Quem foi que perguntou? Só desculpa, porque eu não vi o nome. Saudinho. Oi? O Saudinho. Saudinho. Eu sou o Saudinho. Saudinho, é que as instituições elas não têm honra subjetiva, elas não se sentem ofendidas. Então, assim, eu posso ter críticas contundentes e ácidas contra uma instituição? Posso. Na verdade, eu posso ter até contra pessoas. E isso faz parte, de novo, isso faz parte de uma sociedade onde as pessoas têm opiniões divergentes. Quer dizer, é possível que uma sociedade democrática as pessoas entendam que uma certa instituição é ruim? É possível. Mesmo que a maioria entenda que essa é uma instituição boa, e eu até teria minhas dúvidas em relação a isso, mas sim, é possível. Isso é possível. Porque, de novo, volta ao ponto. Em uma sociedade democrática, as pessoas não precisam ter as mesmas opiniões sobre aquilo. E aqui eu estou me referindo só à segunda parte, tá? A primeira parte das ameaças pessoais, efetivamente, sim, tem que ser responsabilizados, mas aí não é um problema de notícias falsas. Porque isso não foi uma questão de notícias falsas, foi uma questão de um crime de ameaça. Isso foi um crime de ameaça. Então, notícias falsas é uma outra situação, aí sim afeta o Supremo e tal, mas a questão é, bora fazer a comparação. O Congresso Nacional também é uma casa fundamental para a democracia? Sim. Ele é uma das bases do nosso Estado democrático? Sim. Agora, todo mundo já ouviu alguma vez na vida dizer, não, o Congresso Nacional é uma casa de corruptos. Ou o Congresso Nacional só existe para a corrupção. Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Isso é verdade? Não, não é inteiramente verdade. Mas isso é muito comum? Que são opiniões que a sociedade tem sobre uma instituição do Estado brasileiro. Eu devo, de novo, esse é o ponto. Eu devo juridicamente criminalizar isso? Eu não estou dizendo, esse aqui é um ponto.
que você precisa concordar com essas ideias. Muito pelo contrário. Então, assim, volta lá para aquele plano de responsabilidade não jurídica. Você pode e até deve se contrapor a esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento que não respeita as instituições e tal, mas isso é um problema que não é um problema estritamente jurídico, é um problema social. Vai dizer assim, se a gente fosse colocar em sentido bem abrangente, tá? Esse é um problema moral. Então, por exemplo, só para a gente pegar aqui uma comparação. Eu sou obrigado a juridicamente defender a democracia? Então, sei lá, a pessoa está falando mal da democracia, diz, eu prefiro a ditadura. Eu sou juridicamente obrigado, ou seja, eu tenho um dever, uma lei que me impõe a defender, a discutir com aquela pessoa? Não. Agora, eu sou moralmente obrigado a defender? Sim. Moralmente existe uma exigência moral de que, olha, não é bem assim que funciona. Existem sim bons motivos para nós defendermos a democracia. Meu ponto aqui é diferenciar esses planos. Plano do direito e esse plano que não é do direito. Então, no plano que não é do direito, nós temos sim que contrapor esses argumentos. Nós temos sim que dizer, gente, não segue, isso é uma ideia radical, isso é uma ideia... Agora, o direito tem que se meter nisso? Aí meu ponto é, não sempre, só excepcionalmente. Então, pegando o caso dos fogos, para ser mais específico, você tem o dever de moralmente reprovar aquela conduta? Tem. A minha pergunta é, isso configura algum tipo de crime? Eu não vejo nenhum tipo de crime. Professor, e a indenização? Aí tem que voltar. Isso causou um dano real a alguém? Não. Mas, de novo, isso dizer que não tem efeitos jurídicos não quer dizer que aquela conduta é moralmente aceitável, moralmente boa, ou algo do tipo. Tá? Isso aqui não é um ponto pacífico, tá? As notícias falsas, a gente está discutindo isso. Aqui por isso que eu disse, uma proposta de resposta a notícias falsas. Eu acho que, em um ambiente democrático, a gente só tem que maneirar, né, nessas respostas jurídicas. Ok? Gente, para nós finalizarmos essa exposição e a gente voltar para as perguntas e respostas. Professor, e a censura? Será que não seria uma via para controlar isso? A gente cria instituições que vão tirar do ar, de repente o próprio judiciário, ou algum criado pelo governo, para tirar do ar essas informações falsas. Assim ninguém é punido, por um lado, e eu consigo tirar. Gente, olha só. Um problema é um problema prático, que é muita notícia falsa para você fazer isso, tá? Então esse é um problema prático. E existe um segundo problema que talvez seja um mais delicado. Tá. E se todos nós temos opiniões políticas, opiniões sobre a vida, todos nós temos concepções sobre a vida. Como a vida deveria ser, ou não deveria ser e tal. Dar esse poder para alguém, será que não vai acabar gerando com que essas pessoas que controlam essa informação retirem aquilo com o qual elas não concordam e deixem só aquilo que elas concordam? Isso é um risco. Então vamos supor, eu monto lá uma comissão do governo. E aí agora o governo Bolsonaro. Aí ele vai lá e indica os membros dessa comissão. Aí a comissão tira as notícias falsas da oposição, que talvez nem sejam notícias falsas, talvez seja uma crítica ao governo, e deixa as notícias falsas do governo, favoráveis ao governo. E aí muda o governo, muda a comissão e acontece a mesma coisa. O problema da censura, gente, é sempre que existe um censurador. Existe uma pessoa lá no fundo, lá atrás, que está dizendo o que pode e o que não pode ser visto. Então, a censura, a meu ver, ela nunca será uma opção. Então, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal até são plausíveis, tá? Mas a censura
censura, a meu ver, ela é um grande problema. Por quê? Porque a censura não é um órgão impessoal, totalmente racional, que não tem opinião política. Não, a censura são um grupo de pessoas, os censuradores, que estão ali controlando as informações. E, obviamente, eles vão ser favoráveis a algumas informações e desfavoráveis a outras. Professor, nunca, nenhuma censura é possível? Tem um caso que ela é aceitável. Qual é o caso? Quando uma determinada notícia, que pode ser, vou pegar a notícia falsa que eu tenho na palestra, né? Mas não necessariamente precisa ser notícia falsa, mas aquela notícia, ela vai causar um dano irreversível a alguém, a uma pessoa. Então não é assim, a sociedade vai causar um dano irreversível. Não. Ele vai causar um dano irreversível a alguém, e esse é um dano extremamente grave. Então, por exemplo, vai sair uma notícia falsa, vai sair em um certo jornal a imagem de um político como sendo, vamos supor, um estuprador. Então, fulano de tal, vai estampar a manchete de um certo jornal, revista, dizendo que ele é um estuprador. Quando, na verdade, vamos supor, existe uma denúncia que nem é de estupro, ou vamos supor algo do tipo. Se aquela notícia sair daquele jeito, ela vai causar um dano irreversível para ele. Isso aqui, gente, até para pegar um exemplo que que o direito aceita na justiça eleitoral. Então, imagina só. Hoje, sábado, véspera da eleição. Hoje à noite sai a capa do jornal de amanhã. E aí, segundo turno, imagina segundo turno. Segundo turno, candidato A, candidato B. Candidato A está com 60% dos votos, ou não, pode estar pareado. E aí, naquele dia, vai sair uma manchete no jornal dizendo que o candidato A matou a esposa dele. Ele vai ter tempo de responder isso no dia da eleição? Não vai. Isso vai causar um dano irreversível e grave para ele. Nesse caso, é possível que o judiciário vá lá e diga, vai sair circulação. Só vai divulgar esse jornal na segunda-feira. Porque isso tem o potencial de causar um dano irreversível à sociedade. A sociedade não, né? Nem ponto, né? É irreversível a ele, que pode ter o jogo mudado de uma hora para outra. Então, assim, estou dando esse caso aqui, que esse é um exemplo, mas perceba, é uma situação tão pontual, mas tão pontual, que é quase inexistente na prática, tá? A censura, uma censura generalizada, como alguns propõem, a meu ver, é um caminho completamente antidemocrático, tá bom? E que a nossa Constituição não aceita. A nossa Constituição não aceita. Opa, travou aqui, não sei o que aconteceu. Tá ok, gente? Pessoal, então, era essa a nossa proposta de... Deixa eu só ligar aqui o computador no carregador. Um minutinho, gente. Então, essa aqui era a nossa proposta de resposta, tá? Como eu disse ainda há pouco, não é uma resposta fechada, não é a única resposta possível. Eu acho que é uma resposta plausível para a nossa realidade atual, tá bom? Fico, então, agora disponível para perguntas, comentários, para conversar um pouquinho mais sobre isso e ver, de repente, o que é que vocês acham. Tá bom? Uma outra resposta possível. Eu ainda estou pensando nessa resposta. Provavelmente ela vai virar um artigo com 2 alunos meus.
Então, sugiram aí que a gente vai pensando, de repente, até melhorar essa resposta. Tá bom? Como fazer ou o que fazer com as notícias falsas? Não tem nenhuma resposta? Nenhuma pergunta? Se não tiver, a gente encerra por aqui, gente. Podemos encerrar? Eu não diria que ela é efeito. Olha só, o Igor perguntou o seguinte: professor, essa parcial supressão da Constituição é um efeito de tal esfriamento da democracia? Eu diria que é o inverso. O desrespeito à Constituição tem gerado um esfriamento da democracia. Então, como a Constituição ela é a garantia da democracia no nosso país, quando você desrespeita a Constituição, a democracia fica um pouco mais fragilizada. Ela fica um pouco fragilizada. Então, eu diria que só inverteria a ordem da pergunta. Eu diria assim, no caso, a supressão, né, ou os descumprimentos à Constituição têm gerado um efeito de esfriamento da nossa democracia. Ok? Pessoal, é um prazer estar com vocês, tá bom? Nossa, ficou bastante cheia a sala, fiquei muito feliz. A gente tem ainda algumas palestras, tem palestra hoje à tarde, não sobre esse tema, tem outros temas, hoje à tarde, amanhã, e tem outras palestras também muito boas. Aproveitem, vai ser uma semana bastante profícua, né? Vai ser uma semana bastante produtiva. E aos meus alunos, espero vocês na terça-feira que vem, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço, foi um prazer estar com vocês.